Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é quarta-feira, dia 4 de junho. Estamos lendo aqui as palavras de Jesus registradas por Mateus, no capítulo 7, verso 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. São palavras de Jesus quando ele ensinava algo simples, como está aqui no meu subtítulo. Pelo fruto se conhece a árvore. Jesus está explicando isso por causa da cautela que se tem, que os discípulos tinham que ter com falsos profetas. E a igreja nos dias de hoje também, né? Isso não mudou. Jesus fala que eles entram disfarçados de ovelhas, mas no íntimo são lobos devoradores. A Jesus começa essa frase que se repete: pelos seus frutos os conhecereis. Ele diz: é possível alguém colher uva do espinheiro, figo da erva daninha, né? Assim, assim sendo, ou seja, por causa desta impossibilidade, então Jesus diz: toda boa árvore produz bom fruto, e toda árvore ruim produz fruto ruim. A árvore boa não pode dar fruto ruim. Então, essa ideia, talvez, de justificar ações de um falso profeta, ele, desculpa o que eu vou dizer, só estou criando um quadro imaginário. Ele rouba, como se dizia, por exemplo, a respeito de Paulo Salim Maluf. Quem é novinho nem nunca viu, né? Ex-governador do estado de São Paulo, e as pessoas diziam a respeito dele: ele rouba, mas faz. Isso só faltou virar um slogan de campanha política. Vamos votar nele porque ele rouba, mas faz, né? Jesus está deixando claro que de uma árvore ruim ela não produz bons frutos. Se isso deu certo numa política corrupta, é história. História que eu estou contando, história que outros podem recordar. Em Jesus, né, nas palavras de Jesus no Evangelho, não adianta alguém sendo corrupto ou falso profeta, infiltrado, disfarçado em pelo de ovelhas, que ele só veio para causar, veio para roubar, veio para alguma coisa, mas não pode dar bons frutos, porque lobo é lobo, ovelha é ovelha, luz é luz, trevas são trevas, árvore boa é árvore boa, árvore má é árvore má, né? E aí Jesus repete o que ele já tinha dito, portanto, ou seja, por causa disso que eu estou falando. E ele trouxe bons argumentos, né? Por causa disso, é como se Jesus dissesse: eu repito, eu insisto com vocês, pelos seus frutos os conhecereis. Aí Jesus joga a questão escatológica. Ele diz: é tanto que não dá para um falso profeta, para um lobo disfarçado de ovelha, dar bom fruto, ser considerado profeta, ser considerado uma bênção, isso não é possível. Jesus joga num campo escatológico. Ele diz: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, isso aqui me chama, primeiro, que é uma palavra muito forte, assim, no sentido do temor, né? Nós, ovelhas do Senhor, temos que pensar, a gente se posiciona diante dessa palavra e tenta vasculhar qualquer lobice, qualquer ideia de forjar o disfarce de ovelha, né? Qualquer coisa que não seja genuína, qualquer coisa em nós que não seja bom fruto, que não seja resultado do Espírito Santo em nós, né? Então a gente fica se vasculhando, porque Jesus está dizendo: entra no reino dos céus somente aquele ou o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
eu fico, às vezes, eu já recebi muitos elogios, e eu só estou falando aqui não é para me vangloriar, não. É só para dizer que essa questão de fazer a vontade do Pai é a prioridade de todas as coisas. Eu já recebi muito elogios, muitos mesmo, por causa de aula de escola dominical, por causa de estudo, e enfim, no tempo que passei dando aula na faculdade teológica e seminário, bacharel, essas coisas. Então, muita gente elogiava e gostava, diziam que eu tinha didática, que eu tinha clareza, elogio, elogio, elogio. Ok, muito obrigado, né, por tudo isso. Agora, primeiro porque glória a Jesus, né? Mas as pessoas elogiam, mas a prioridade é fazer a vontade de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que qualquer glória humana ou qualquer aplauso humano, porque não adianta conhecer as Escrituras, percebe? Que a questão não é conhecer e não é saber ensinar. Há um tempo atrás, ou seja, estou dizendo isso, conhecer, saber ensinar são duas coisas boas. Aliás, isso é exigido inclusive de pastores e líderes. Isso em si não é um problema. A questão é quando a pessoa toma para si esse lugar ou pratica o ensino e tudo mais, mas não obedece à vontade de Deus, à vontade de meu Pai que está nos céus, como disse Jesus. Qual é a questão? Eu falo isso porque eu me recordo uma frase lá da minha adolescência e juventude, quando alguém conhecia alguma coisa a mais da Bíblia e compartilhava isso em rodinhas, e até mesmo de algumas lideranças a gente ouvia a seguinte ponderação, né? Olha, ele está crescendo espiritualmente, né? Ele está crescendo, né? Então a gente sabia uma tradução ou a compreensão de um versículo, ou sabia fazer alguma aplicação do que foi lido, tal. Então dizia, olha, ele está crescendo espiritualmente. Não, não, é conhecer e até estar no lugar de ensinar não significa que cresceu espiritualmente. Cresce espiritualmente quem obedece os mandamentos, quem obedece a palavra, quem obedece ou faz a vontade do Pai que está nos céus. Esse é quem cresce, né? Então, o que é prioridade? É fazer a vontade do Pai. Percebe que se cantar bem, aí agora arrasta para qualquer ministério, para qualquer ato, porque aqui nós estamos falando de dar frutos, de resultados, de coisas que se faz, de coisas que se mostram, de fenômenos que se mostram. Arrasta, pode arrastar, puxa aí, na sua reflexão, para qualquer trabalho igrejeiro, qualquer trabalho na existência, dentro e fora da igreja, e ver se o mais importante em meio a tudo isso não é fazer a vontade de Deus, né? Porque eu posso ser o cantor, né? Como se dizia antigamente, cantor das multidões, mas se eu não fizer a vontade de Deus, eu estou mal arrumado, né? Eu posso, como eu já disse, ensinar, agora eu acrescento, eu posso pregar, eu posso fazer uma série de coisas, mas o que importa, segundo Jesus, é fazer a vontade do Pai. É isso que diferencia os lobos das ovelhas, a árvore boa da árvore ruim, né? É isso que caracteriza a ovelha, a árvore boa, porque vai dar bom fruto, vai crescer espiritualmente, vai ser uma bênção quem fizer a vontade do Pai. É tão sério que Jesus, ainda numa esfera escatológica, quando eu falo escatológica, pensando no futuro. Em algum momento no futuro, Jesus está dizendo: muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor,
não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres. Olha que Jesus citou aqui: exorcismo, operação de milagres, profecia, né? E tudo no nome de Jesus, o que dá a ideia de um alinhamento, de um pertencimento a Cristo. Então eu lhes declararei, né? Nunca os conheci, afastai-vos de mim a presença, vós que praticais o mal, né? O que é praticar o mal? É o antônimo de não fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, aqui está muito distinto, muito distinto. Ah, ainda hoje eu vi no rádio a investigação de um empresário que foi encontrado morto num buraco de mais ou menos 3 metros e portava os documentos, celular, tal, mas estava descalço, sem as calças, com o rosto sujo de barro, tal, estava morto ali, foi encontrado. Então, pela morte, agora eles vão investigar, a polícia vai investigar se tem fratura, se teve alguma violência, se tem algum DNA no corpo dele e tal, se ele realmente morreu ali, né? E aí fica a pergunta por que estava sem calça e sem calçados. Quer saber se ele foi assassinado em algum outro lugar e foi jogado ali no buraco. Então agora cabe a investigação. O que eu estou querendo dizer é que é através da morte que vai saber, pelo menos, os últimos momentos de sua vida, né? E aqui, nas palavras de Jesus, é mesmo de acordo com, é o contrário. Não é a morte que vai dizer como foi os últimos momentos da vida, né? Em Jesus, você tem, para quem é ovelha do Senhor, né? Durante a vida que se demonstra isso, na obediência ao Pai que está nos céus, né? E aí, quem demonstra essa obediência e faz a vontade do Pai que está nos céus, a vida diz para nós, na esperança e na fé que temos nas Escrituras, qual vai ser o destino desta pessoa, ainda que não estamos numa tribuna de julgamento. Eu estou falando em termos gerais. Ah, para quem é o lobo, o travesso, né? A árvore ruim, né? Nota que é também a vida dele que vai dizer para nós como foi a sua destinação. O fato é que lá no futuro, o jogo inverte, ou a prova está ali, né? Nas palavras de Jesus: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, né? Ou seja, naquela instância de morte, aguardando lá a ressurreição para a condenação, Jesus já vai antecipar o porquê que a pessoa está naquele lugar, né? Então tudo isso aqui é muito pesado. Deus nos abençoe a sermos convertidos a Jesus e desejarmos profundamente fazer a vontade do Pai, que é boa, perfeita, agradável. Não é restritiva no sentido amargo, no sentido cruel, mas é tudo aquilo que nos coloca em proteção, em acolhimento e faz com que a gente talvez sofra para cumprir essa vontade, né? Faça um enorme esforço para cumprir essa vontade, junto com o poder do Espírito Santo. Tem uma parte humana que concorre aí, mas pelo menos não sofrerá o amargor, o sofrimento por causa do pecado nessa vida, e no futuro não vai ouvir daquele juiz, né? Jesus Cristo: apartai-vos de mim. Então Deus te abençoe. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos orar.
Pai, que o teu nome seja engrandecido. Dá-nos a tua graça, nos cobre no sangue de Jesus Cristo e nos ajude, ó Deus, a andar em vitória. É o que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.